Oficiais do Florida Fires and Wildlife receberam uma denúncia sobre a presença de jacarés numa piscina residencial. No dia 23 de agosto de 2024, fizeram contato com o suspeito, um homem de 42 anos chamado Robert. O oficial aproxima-se e cumprimenta, pedindo o nome. Robert responde indiferente, explicando que vai depender da situação. O agente começa por informar que vai fazer umas perguntas e ler os seus direitos. Questiona se está armado. Ele responde que não tem armas nem facas, que está tudo bem. O oficial lê os direitos, incluindo o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado, e pergunta se deseja falar. Robert diz que não sabe porque estão ali. O agente aproxima-se e diz que precisa de ser honesto. Chega ao núcleo da questão. Quantos jacarés está na piscina? Robert nega ter qualquer um, explicando que foi a amiga da ex-namorada que colocou 2 exemplares. Diz que tem tentado contactá-los, mas só encontra números errados. Confirma que a amiga lhe trouxe jacarés e ele garante que nunca os colocou lá, apenas quer resolver o assunto. O oficial pergunta se há alguém mais em casa e Robert responde que a ex saiu de casa há meses. Ele diz que expulso do local o amigo logo percebeu o perigo há cerca de 2 a 3 meses e continua a tentar obter ajuda. O agente questiona se são criminosamente mantidos. Robert admite que percebe que é ilegal e que já contactou as autoridades, mas sem sucesso ou retorno. O oficial pede comprovativos de ligações feitas à entidade. Robert explica que apaga os registros do telemóvel com frequência por causa do trabalho, mas provavelmente há registros ignorados. O agente orienta a verificar a lista de chamadas. Durante a conversa, o oficial sublinha que, ao não admitir logo a presença dos jacarés, Robert deu desculpas evasivas. Ele diz que não queria meter império com os agentes nem reconhecer que possui sem autorização e confessa que escapou do pensamento de associar a visita ao jacaré. O agente tenta estabelecer a confiança, lembrando que basta cooperar para evitar a prisão. Robert acaba por admitir que matou um dos jacarés para proteger os seus animais domésticos, referindo a existência de cães e gatos. Afirma que ao matá-lo com um piquete de uma picareta, teve receio de ser atacado. O oficial pede provas e Robert indica um corpo enterrado no terreno. Ele mostra onde está enterrado o resto do jacaré morto e assume total responsabilidade pelo ato. Afirma que os outros 2 jacarés na piscina não foram colocados por si. Reconhecendo o tom de sinceridade de Robert, o agente elogia por finalmente colaborar e explica que a honestidade pode atenuar a situação. Faz perguntas sobre períodos em que os animais estiveram lá, nomeadamente 2 a 3 meses e cerca de 1 mês desde a obtenção do corpo com piquete. Robert pede para ligar à mãe e organizar quem cuide do cão. Os agentes autorizam e contactam a família. A mãe desloca-se ao local. Encontra o terreno com as tartarugas bebês que Robert chocou ao proteger a piscina. O oficial explica que a coabitação com tartarugas bebê é proibida por lei. No final, informam das consequências. Foi acusado por 2 infrações relacionadas com posse ilegal de jacarés sem licença e captura de tartarugas de casco mole. Em 11 de dezembro de 2024, Robert foi considerado culpado da posse de jacarés, um crime de 3ª categoria. As restantes acusações foram arquivadas. Foi condenado a 90 dias de prisão e à obrigação de pagar $947,50 em custas e taxas. Responsabilidade legal sobre espécies protegidas na Flórida, jacarés e tartarugas de água doce. A posse, manipulação ou morte de espécies protegidas no estado da Flórida, como os jacarés, alligators e várias espécies de tartarugas aquáticas, está fortemente regulamentada. Isto decorre da necessidade de preservar o equilíbrio ecológico, evitar abusos contra a fauna nativa e prevenir situações de risco à segurança pública. No caso específico, Robert admitiu manter, ainda que de forma passiva, 2 jacarés numa piscina residencial e confessou ter matado um terceiro. Também foi encontrado na sua propriedade um grupo de tartarugas, bebês de uma espécie restrita. Cada uma destas situações tem implicações legais distintas, mas todas estão cobertas por regulamentos claros da Florida Fires and Wildlife Conservation Commission, FWC. Jacarés, alligator mississippiensis. Os jacarés são classificados como espécie protegida, embora tenham sido retirados da lista federal de espécies em perigo devido à sua recuperação populacional. Mesmo assim, o seu manejo é restrito. É ilegal capturar um jacaré sem licença apropriada. Possuir um jacaré, vivo ou morto, sem autorização. Matar um jacaré sem permissão. Alimentar, manter ou permitir que um jacaré habite uma propriedade privada. A lei presume que o indivíduo em cuja propriedade o animal é encontrado tem responsabilidade primária. Isto justifica a acusação de posse ilegal, mesmo que o proprietário não tenha sido quem trouxe os animais.
Neste caso, Robert reconheceu que não chamou ativamente o FWC para resolver a situação, apesar de alegar que tentou. Essa omissão, aos olhos da lei, é vista como negligência ou cumplicidade. A captura ou posse ilegal de jacarés é considerada uma terceira classe de crime, third degree felony, na Flórida, punível com até 5 anos de prisão e uma multa de até $5.000. Morte de jacaré sem autorização, mesmo alegando defesa de animais. O argumento de autodefesa ou proteção de animais domésticos só é aceito se o proprietário demonstrar que tentou primeiro contatar as autoridades ou estava em risco imediato e inevitável. No caso de Robert, ele não conseguiu apresentar qualquer prova de ameaça iminente ou de tentativa documentada de contacto anterior, o que enfraquece a defesa. Tartarugas de água doce, como a Pseudemis spp, vulgarmente chamada quater. Na Flórida, existe uma proibição temporária sobre a captura ou posse de determinadas tartarugas de água doce devido ao declínio das populações naturais causado pela captura excessiva para venda como animais de estimação ou alimento. O regulamento vigente proíbe capturar tartarugas em vida selvagem sem licença, manter tartarugas como animais de estimação sem registro, comercializar ou reproduzir tartarugas nativas. Mesmo que Robert tenha chocado acidentalmente as tartarugas ao movimentar terra perto do lago, a posse continuada sem notificar as autoridades pode ser vista como infração administrativa ou criminal, dependendo do número de espécimes e da espécie em questão. Responsabilidade objetiva pela fauna encontrada em propriedade privada. A legislação ambiental da Flórida atribui responsabilidade objetiva ao ocupante da propriedade. Isso significa que, mesmo que um terceiro tenha introduzido os animais, como Robert alega, ele ainda é legalmente responsável. Os animais permanecem sob sua vigilância ou controle. Não houver registros de denúncia formal ou tentativa de remoção legal. Se tiver beneficiado ou tolerado a presença dos animais, o que Robert poderia ter feito legalmente. Assim que teve conhecimento da presença dos jacarés, Robert deveria ter contactado diretamente a FWC através da linha de nuisance ligator hotline. Documentado as tentativas de contacto, mensagens, chamadas, e-mails. Evitado interações com os animais e isolado o acesso à piscina. Não alimentado ou permitido o acesso de terceiros aos animais. No caso da morte do jacaré, deveria ter contactado o serviço de emergência da FWC explicando a ameaça, ou no mínimo solicitado a intervenção do licenciado nuisance ligator trapper, profissional autorizado a remover jacarés problemáticos. Reflexão final sobre a responsabilidade e a colaboração. As leis de fauna não visam apenas proteger os animais, mas também garantir a segurança de todos, incluindo os próprios residentes. A presença de jacarés domesticados ou habituados a humanos pode gerar riscos sérios, especialmente para crianças, animais domésticos e outros residentes. Ao não agir de imediato, Robert criou uma situação de risco duplo, para si e para a comunidade. Ao mesmo tempo, os agentes mostraram que a lei pode ser aplicada com razoabilidade. Deram a oportunidade de cooperar. Ouviram o seu lado, pediram provas e deram espaço para a verdade emergir. A sua prisão não foi automática, mas fruto da combinação entre infrações não resolvidas, omissões e contradições. A conclusão é clara. A responsabilidade por espécies protegidas não é apenas legal, mas moral. Quem partilha território com fauna selvagem tem o dever de agir com responsabilidade, buscar ajuda e respeitar os protocolos de conservação. A ignorância ou omissão, mesmo que involuntária, pode trazer consequências sérias, como Robert aprendeu da forma mais dura. O caso, muitas camadas, quando a falta de ação se transforma em crime. O caso de Robert não é apenas mais um episódio administrativo perdido nos arquivos da Florida Files and Wildlife. É uma janela reveladora sobre os limites da negligência, os efeitos da inação e a forma como o sistema legal encara a responsabilidade por espécies protegidas. Durante todo o processo, Robert oscilou entre a negação parcial, a omissão de detalhes cruciais e a tentativa de cooperação tardia. Disse que não trouxe os jacarés, mas não os removeu. Alegou ter tentado contactar as autoridades, mas não apresentou provas. Justificou a morte do animal como proteção dos seus animais domésticos, mas não havia registro de ameaça imediata ou de pedido de ajuda. Na prática, Robert caiu no território mais perigoso da jurisprudência ambiental, aquele em que não é o ato direto que constitui a infração, mas o somatório de pequenas omissões, negligências e tentativas de se distanciar da responsabilidade. Essa abordagem é bem compreendida no direito ambiental. Existe uma lógica clara por trás do rigor legal. Espécies protegidas são assim classificadas não apenas por razões biológicas, mas pela necessidade de garantir um equilíbrio ecológico maior. Um jacaré morto ou maltratado representa uma perda que vai além do indivíduo.
É parte de um ecossistema que, se desequilibrado, pode colapsar silenciosamente. A responsabilidade de quem convive com esses animais, seja em zonas rurais, semi-urbanas ou mesmo em periferias de reservas naturais, é imensa. E quando se trata de tartarugas de água doce, a preocupação é ainda mais delicada. Muitas dessas espécies têm taxas de reprodução muito baixas, enfrentam a captura ilegal em larga escala e estão à beira de desaparecer de habitats historicamente seus. Neste ponto, a posse de tartarugas, mesmo que não intencional, torna-se uma infração grave. No caso de Robert, as tartarugas estavam no terreno há tempo suficiente para que ele tivesse tomado providências. Mesmo que tenham nascido lá sem intervenção humana, o mínimo exigido por lei seria informar a FWC, isolar os animais e garantir a sua devolução ao habitat sob orientação profissional. A forma como os agentes agiram no caso mostra uma faceta positiva do sistema legal. Ante a punição, vai a oportunidade. Eles ofereceram diálogo, escuta e opções. Não chegaram com algemas na mão. Foram pacientes, inquisitivos, diretos. E mesmo perante mentiras parciais, optaram por extrair a verdade com humanidade, não com agressividade. Mas há um limite para a paciência legal. Quando a verdade vem demasiado tarde, quando os registros são apagados, quando há cadáveres de espécies protegidas enterrados no quintal, não há mais espaço para advertências. A lei, nesse momento, transforma-se em escudo coletivo. Por isso, a condenação de Robert a 90 dias de prisão e ao pagamento de taxas não foi arbitrária. Foi proporcional. Representou um alerta não apenas para ele, mas para todos que acreditam que podem coexistir com a fauna sem respeitar as suas regras. Há também uma dimensão simbólica nesta história. Robert criou no quintal da sua casa um pequeno ecossistema paralelo. Uma piscina habitada por jacarés, tartarugas a nascer entre pedras e animais domésticos a circular livremente. Uma espécie de microcosmo onde o homem assume o papel de gestor informal da natureza. Mas esse papel, quando não regulado, é perigoso. Porque o homem não substitui o Estado, não pode improvisar biologia ou ecologia com base na sua intuição ou boa vontade. O sistema legal existe precisamente para isso, para impedir que boas intenções se transformem em tragédias. Ao criar regras, licenças, prazos e protocolos, o Estado tenta organizar a complexidade de conviver com o mundo natural sem destruí-lo. Robert, no fundo, quis fazer o certo, mas tarde demais. Não percebeu que na legislação ambiental o tempo é essencial. O silêncio, a espera e a hesitação são, muitas vezes, formas de culpa. Quando o jacaré vive 2 meses numa piscina e o proprietário nada faz além de contar histórias, a lei interpreta isso como consentimento. Quando uma ninhada de tartarugas nasce e não há denúncia, o sistema presume apropriação. Não é preciso intenção para que exista culpa. Basta omissão. Ao terminar este caso, o que fica é mais do que uma condenação. É uma lição de que a convivência com a natureza exige vigilância constante, que a ignorância, mesmo sincera, não é desculpa legal, e que proteger espécies não é apenas dever das autoridades, mas também dos cidadãos comuns, dos vizinhos, dos donos de casa que partilham território com criaturas milenares. O que Robert poderia ter feito de diferente? Quase tudo. Poderia ter chamado ajuda antes. Poderia ter documentado as suas tentativas. Poderia ter evitado matar. Poderia, sobretudo, ter respeitado os sinais de que estava em território legal delicado. Mas não o fez. E por isso, hoje, carrega não só uma ficha criminal, mas uma história que pesa mais do que qualquer multa. A história de quem falhou perante que deveria proteger. O caso de Robert revela mais do que uma simples infração ambiental. É um retrato claro das consequências da omissão perante a responsabilidade legal e ecológica. A convivência com espécies protegidas, como jacarés e tartarugas de água doce, exige não apenas boa vontade, mas ação concreta, imediata e conforme a lei. Ao escolher o silêncio, a hesitação e justificações vagas, Robert transformou uma situação evitável num processo criminal com pena de prisão. Mais do que punir, este caso serve de alerta. Todos têm o dever de proteger o meio ambiente, não apenas evitando danos diretos, mas agindo. Oficiais do Florida Fish and Wildlife receberam uma denúncia sobre a presença de jacarés numa piscina residencial. No dia 23 de agosto de 2024, fizeram contato com o suspeito, um homem de 42 anos chamado Robert. O oficial aproxima-se e cumprimenta, pedindo o nome. Robert responde indiferente, explicando que vai depender da situação. O agente começa por informar que vai fazer umas perguntas e ler os seus direitos. Questiona se está armado. Ele responde que não tem armas nem facas, que está tudo bem. O oficial lê os direitos, incluindo o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado, e pergunta se deseja falar.
Robert diz que não sabe porque estão ali. O agente aproxima-se e diz que precisa de ser honesto. Chega ao núcleo da questão. Quantos jacarés está na piscina? Robert nega ter qualquer um, explicando que foi a amiga da ex-namorada que colocou 2 exemplares. Diz que tem tentado contactá-los, mas só encontra números errados. Confirma que a amiga lhe trouxe jacarés e ele garante que nunca os colocou lá, apenas quer resolver o assunto. O oficial pergunta se há alguém mais em casa e Robert responde que a ex saiu de casa há meses. Ele diz que expulso do local o amigo logo percebeu o perigo há cerca de 2 a 3 meses e continua a tentar obter ajuda. O agente questiona se são criminosamente mantidos. Robert admite que percebe que é ilegal e que já contactou as autoridades, mas sem sucesso ou retorno. O oficial pede comprovativos de ligações feitas à entidade. Robert explica que apaga os registros do telemóvel com frequência por causa do trabalho, mas provavelmente há registros ignorados. O agente orienta a verificar a lista de chamadas. Durante a conversa, o oficial sublinha que, ao não admitir logo a presença dos jacarés, Robert deu desculpas evasivas. Ele diz que não queria meter império com os agentes nem reconhecer que possui sem autorização e confessa que escapou do pensamento de associar a visita ao jacaré. O agente tenta estabelecer a confiança, lembrando que basta cooperar para evitar a prisão. Robert acaba por admitir que matou um dos jacarés para proteger os seus animais domésticos, referindo a existência de cães e gatos. Afirma que ao matá-lo com um piquete de uma picareta, teve receio de ser atacado. O oficial pede provas e Robert indica um corpo enterrado no terreno. Ele mostra onde está enterrado o resto do jacaré morto e assume total responsabilidade pelo ato. Afirma que os outros 2 jacarés na piscina não foram colocados por si. Reconhecendo o tom de sinceridade de Robert, o agente elogia por finalmente colaborar e explica que a honestidade pode atenuar a situação. Faz perguntas sobre períodos em que os animais estiveram lá, nomeadamente 2 a 3 meses e cerca de 1 mês desde a obtenção do corpo com piquete. Robert pede para ligar à mãe e organizar quem cuide do cão. Os agentes autorizam e contactam a família. A mãe desloca-se ao local. Encontra o terreno com as tartarugas bebés que Robert chocou ao proteger a piscina. O oficial explica que a coabitação com tartarugas bebê é proibida por lei. No final, informam das consequências. Foi acusado por 2 infrações relacionadas com posse ilegal de jacarés sem licença e captura de tartarugas de casco mole. Em 11 de dezembro de 2024, Robert foi considerado culpado da posse de jacarés, um crime de 3ª categoria. As restantes acusações foram arquivadas. Foi condenado a 90 dias de prisão e à obrigação de pagar $947,50 em custas e taxas. Responsabilidade legal sobre espécies protegidas na Flórida, jacarés e tartarugas de água doce. A posse, manipulação ou morte de espécies protegidas no estado da Flórida, como os jacarés, alligators e várias espécies de tartarugas aquáticas, está fortemente regulamentada. Isto decorre da necessidade de preservar o equilíbrio ecológico, evitar abusos contra a fauna nativa e prevenir situações de risco à segurança pública. No caso específico, Robert admitiu manter, ainda que de forma passiva, 2 jacarés numa piscina residencial e confessou ter matado um terceiro. Também foi encontrado na sua propriedade um grupo de tartarugas, bebés de uma espécie restrita. Cada uma destas situações tem implicações legais distintas, mas todas estão cobertas por regulamentos claros da Florida Pheasant Wildlife Conservation Commission, FWC. Jacarés, alligator mississippiensis. Os jacarés são classificados como espécie protegida, embora tenham sido retirados da lista federal de espécies em perigo devido à sua recuperação populacional. Mesmo assim, o seu manejo é restrito. É ilegal capturar um jacaré sem licença apropriada. Possuir um jacaré, vivo ou morto, sem autorização. Matar um jacaré sem permissão. Alimentar, manter ou permitir que um jacaré habite uma propriedade privada. A lei presume que o indivíduo em cuja propriedade o animal é encontrado tem responsabilidade primária. Isto justifica a acusação de posse ilegal, mesmo que o proprietário não tenha sido quem trouxe os animais. Neste caso, Robert reconheceu que não chamou ativamente o FWC para resolver a situação, apesar de alegar que tentou. Essa omissão, aos olhos da lei, é vista como negligência ou cumplicidade. A captura ou posse ilegal de jacarés é considerada uma 3ª classe de crime, 3rd degree felony, na Flórida, punível com até 5 anos de prisão e uma multa de até $5.000. Morte de jacaré sem autorização, mesmo alegando defesa de animais. O argumento de autodefesa ou proteção de animais domésticos só é aceito se o proprietário demonstrar que tentou primeiro contatar as autoridades ou estava em risco imediato e inevitável. No caso de Robert, ele não conseguiu apresentar qualquer prova de ameaça iminente ou de tentativa documentada de contacto anterior
o que enfraquece a defesa. Tartarugas de água doce, como a Pseudemis spp, vulgarmente chamada quater. Na Flórida, existe uma proibição temporária sobre a captura ou posse de determinadas tartarugas de água doce devido ao declínio das populações naturais causado pela captura excessiva para venda como animais de estimação ou alimento. O regulamento vigente proíbe capturar tartarugas em vida selvagem sem licença, manter tartarugas como animais de estimação sem registro, comercializar ou reproduzir tartarugas nativas. Mesmo que Robert tenha chocado acidentalmente as tartarugas ao movimentar terra perto do lago, após continuada sem notificar as autoridades, pode ser vista como infração administrativa ou criminal, dependendo do número de espécimes e da espécie em questão. Responsabilidade objetiva pela fauna encontrada em propriedade privada. A legislação ambiental da Flórida atribui responsabilidade objetiva ao ocupante da propriedade. Isso significa que, mesmo que um terceiro tenha introduzido os animais, como Robert alega, ele ainda é legalmente responsável. Os animais permanecem sob sua vigilância ou controle. Não houver registro de denúncia formal ou tentativa de remoção legal. Se tiver beneficiado ou tolerado a presença dos animais, o que Robert poderia ter feito legalmente. Assim que teve conhecimento da presença dos jacarés, Robert deveria ter contactado diretamente a FWC através da linha de nuisance ligator hotline, documentado as tentativas de contacto, mensagens, chamadas, e-mails, evitado interações com os animais e isolado o acesso à piscina, não alimentado ou permitido o acesso de terceiros aos animais. No caso da morte do jacaré, deveria ter contactado o serviço de emergência da FWC explicando a ameaça, ou no mínimo solicitado a intervenção de um licenciado de nuisance ligator trapper, profissional autorizado a remover jacarés problemáticos. Reflexão final sobre a responsabilidade e a colaboração. As leis de fauna não visam apenas proteger os animais, mas também garantir a segurança de todos, incluindo os próprios residentes. A presença de jacarés domesticados ou habituados a humanos pode gerar riscos sérios, especialmente para crianças, animais domésticos e outros residentes. Ao não agir de imediato, Robert criou uma situação de risco duplo, para si e para a comunidade. Ao mesmo tempo, os agentes mostraram que a lei pode ser aplicada com razoabilidade. Deram a oportunidade de cooperar, ouviram o seu lado, pediram provas e deram espaço para a verdade emergir. A sua prisão não foi automática, mas fruto da combinação entre infrações não resolvidas, omissões e contradições. A conclusão é clara. A responsabilidade por espécies protegidas não é apenas legal, mas moral. Quem partilha território com fauna selvagem tem o dever de agir com responsabilidade, buscar ajuda e respeitar os protocolos de conservação. A ignorância ou omissão, mesmo que involuntária, pode trazer consequências sérias, como Robert aprendeu da forma mais dura. O caso, muitas camadas, quando a falta de ação se transforma em crime. O caso de Robert não é apenas mais um episódio administrativo perdido nos arquivos da Florida Fish and Wildlife. É uma janela reveladora sobre os limites da negligência, os efeitos da inação e a forma como o sistema legal encara a responsabilidade por espécies protegidas. Durante todo o processo, Robert oscilou